seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Segredo da Prosperidade. E olha, se você está aqui, eu tenho um objetivo muito claro com você: operar uma mudança clara, nítida na sua vida, apenas para as pessoas que desejam alcançar a liberdade financeira. Então esse treinamento que vai acontecer a partir de agora é exatamente sobre isso. Para aquelas pessoas que querem chegar a alcançar a liberdade financeira. Então vem comigo e aproveite essa jornada e seja muito bem-vindo. E já que você está aqui, eu tenho um objetivo e eu preciso falar para você. E é muito tranquilo isso. O que nós desenvolvemos e o que eu vi ao longo da minha jornada, e você vai conhecer um pouco da minha história, é que eu estruturei realmente um caminho seguro, um caminho de passos certos para a sua liberdade financeira. E olha, eu preciso te alertar. Pouquíssimas pessoas vão chegar lá, mas eu tenho certeza que se você está aqui, se você entender os fundamentos, o passo a passo, é uma ciência exata, com método claro, que vou te fazer chegar lá. Então vem comigo e fica conectado com o seu caderno, com tudo, porque a diferença que você vai fazer na sua vida e na vida das pessoas que você ama começou agora. E ao longo dessa jornada, ao longo de toda essa minha experiência, só para você entender, eu tenho 16 anos em que eu tenho acesso, que eu tenho contato ao sistema financeiro, eu comecei a perceber que centenas de pessoas tinham vários impedimentos. E esses impedimentos, muitas vezes as pessoas achavam que eram fatores externos. E o que eu mais fiquei surpreso, quando eu mergulhei na neurociência, quando eu mergulhei dentro do meu mestrado, quando eu fiz realmente, e eu comecei a atender, fazer treinamentos pelo Brasil, e eu vou contar a minha história para você, eu fiquei impressionado em entender que os impedimentos, eles são internos. Os impedimentos que fazem a pessoa ter uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida em que as pessoas prosperem. E eu vou falar sobre prosperidade aqui, não somente do dinheiro, mas sim aquela prosperidade que te leva à tua liberdade financeira. E eu percebi que centenas de pessoas tinham esses bloqueios. E à medida que eu comecei a trabalhar com ferramentas que funcionam, que já estão provadas no mercado, naturalmente a prosperidade e essa direção, esse caminho, com passos certos, com método certo, fez toda a diferença na vida financeira dessas pessoas. E você vai conhecer a história de centenas de pessoas que com certeza tiveram a decisão, um compromisso de mudar a vida. E olha, elas estão colhendo os frutos disso. E agora, antes que eu comece a entrar de fato no conteúdo, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. Eu sou o Gustavo Sampaio, atualmente eu sou sócio e diretor da Febracis Goiânia, e a Febracis hoje ela é a maior instituição de coach do mundo. Só para você entender, o maior curso de inteligência emocional que acontece no mundo hoje é realizado pela Febracis. E aí aqui eu quero trazer para você exatamente isso. Por que, Gustavo, que você trouxe esse projeto chamado Segredo da Prosperidade? Porque foi o seguinte, eu trabalhei dentro da instituição financeira, uma das maiores do Brasil, eu trabalhei no sistema financeiro, só para você entender, eu trabalhei em projetos que movimentaram para a sociedade brasileira mais de 80 bilhões de reais. Então dá para perceber a complexidade desses projetos. Eu comecei a ver de dentro como que funcionavam as engrenagens ali do sistema capitalista, porque quando você trabalha num banco, você conhece de fato como que funcionam essas engrenagens. E eu pude perceber como que funciona cada uma delas. Eu entendi de fato o que faz as pessoas prosperarem, mas eu também entendi de fato o que faz as pessoas viverem uma vida inteira sem conseguir se desenvolver. E aí nessa jornada, em 2014, eu me apaixonei pela inteligência emocional e foi aí que eu comecei a cada vez mais mergulhar na mente humana, entender o comportamento humano, e aí eu comecei a perceber de fato que o que faz as pessoas não seguirem são os bloqueios internos, são as emoções, a falta do conhecimento na inteligência emocional, a falta do conhecimento na inteligência financeira, a falta do autoconhecimento. Eu percebi que de fato 95%, olha bem, 95% do que impede as pessoas de seguir uma vida e alcançar a liberdade financeira está ligado à falta do autoconhecimento, à falta de ferramentas para conseguir ir nesse caminho. Só para você entender mais ou menos a métrica, mais de 97% da população mundial não vai alcançar a liberdade financeira. Mas sabe por quê? A liberdade financeira é para todo mundo. Mas as pessoas não sabem os passos certos. Elas não entendem as engrenagens do sistema. E eu tô aqui exatamente para fazer isso por você, porque eu entendi isso, eu não poderia me calar diante disso. Então foi por isso que eu criei e desenvolvi algo tão poderoso para você, que é o Segredo da Prosperidade. Foi por esse motivo. E assim, eu já fiz cursos, já ministrei cursos pelas principais capitais do país, com centenas de pessoas, milhares de pessoas já passaram por esse método. Só para você entender, eu tenho mais de 5.000 horas de treinamento, em palco mesmo, fazendo treinamento presencial.
Eu tenho mais de 2.000 horas em atendimento individual, trabalhando essa parte da inteligência emocional, da inteligência financeira, fazendo de fato as pessoas prosperarem e enriquecer, e mais do que isso, ter uma vida de fato abundante, que é o que eu verdadeiramente acredito. Até porque tem um princípio que diz: eu vim para que tenham vida e vida é abundância. E se você está aqui no meu treinamento, eu tenho certeza que você vai para o próximo nível. Então é um prazer te conhecer. Esse é só um pouquinho da minha história e eu tenho com certeza a satisfação e a vontade de entregar tudo que eu aprendi nesses 16 anos. E aí, pessoal, preciso te trazer, né? Essa semana, o Segredo da Prosperidade, nós vamos estar trabalhando exatamente princípios muito poderosos. Então nós temos várias aulas pra frente e eu peço que você fique bem atento ao que vai acontecer, às notificações, ao seu e-mail, porque assim, eu vou construir um movimento muito forte. Só para você entender, viemos de 15 dias para trás, todos os dias trazendo conteúdo, e centenas de pessoas me mandaram mensagem, me falaram sobre algumas coisas que estavam acontecendo e me chamou muita atenção. Mas antes que eu fale o que me chamou a atenção, olha bem, essa semana vai ser muito poderosa e ela é capaz de mudar completamente a tua vida financeira. E é aqui que eu vou revelar, então continua com a gente, anota, registra, vem fazer parte. Porque olha, eu estou fazendo isso por você. Eu estou fazendo isso porque eu não aguento mais ver tantas pessoas sofrerem por não conseguirem dominar a própria vida financeira. Quantas pessoas estão no cheque especial? Quantas pessoas recebem o salário? E quando o salário entra, já vem os descontos, né, dos empréstimos, de tudo, e essa pessoa praticamente não tem dinheiro no mês. Eu vi várias pessoas querendo dar um passo além e não podendo por conta do dinheiro. E no fundo, essas pessoas estão escravas do dinheiro. E eu te provoco num ponto. Há quantos anos você trabalha? Desde quando você começou a trabalhar, quantos anos você trabalha? 5 anos? 10 anos? 15 anos? Talvez 20 anos já de trabalho? 30 anos? Coloque aí, anote. Quantos anos? E a minha pergunta é, de todos esses anos que você já trabalha, quanto de dinheiro você tem hoje? Olha, é assustador. E eu tenho me assustado quando eu vejo que pessoas já trabalham há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. E se elas parassem de trabalhar hoje, elas não conseguiriam sobreviver meses. Isso é assustador. E se você está passando por isso, aquela pergunta lá no começo, Gustavo, será que tem jeito? Eu falo para você olhando nos seus olhos, sim, tem jeito. Agora, eu não posso falar pra você que vai ser um negócio fácil, que é um toque de mágica, que eu vou trazer pra você um atalho. Não! O sucesso financeiro, essa jornada, ela é construída passo a passo, um passo de cada vez. Agora, se você não avançar, se você não der um passo, como que você vai mudar essa perspectiva? Como que você vai construir? Eu não tô aqui pra te vender, pra falar, um cursinho barato, um cursinho online, um artigo qualquer. Eu tô aqui pra te ensinar os fundamentos, os passos para você de fato prosperar. Agora, eu sei quantas pessoas estão vivendo privações pela falta do dinheiro. Quantas pessoas são controladas pelas emoções e aí acabam gastando dinheiro com compras compulsivas, comprando o que não tem que utilizar. Pessoas comprando coisas fúteis muitas vezes, uma parcela do cartão de crédito altíssima. Tem pessoas que ganham, sei lá, 5 mil reais e aí tem uma fatura de cartão de 2 mil e ela acha que ganha 7. Isso é loucura. E não vem achar que você vai fazer uma planilhazinha que isso vai resolver sua vida, porque não vai. Não é a questão da planilha, não é a questão de anotar seus gastos. Eu vejo, você tem que anotar seus gastos. Tudo bem, isso é importante até certo ponto. Mas se você não dominar você, se você não dominar as suas emoções, esquece. Esquece. Você vai ficar vivendo essa privação financeira, esse aperto financeiro, essa angústia financeira de não saber como vai ser teu dia de amanhã. Quantas pessoas passaram isso por conta da pandemia? E se você está aqui, eu quero te parabenizar. E quero te desafiar também a seguir adiante. Existe uma jornada. Quem desiste no meio do caminho não chega a lugar nenhum. E a minha pergunta para você é, você vai desistir de novo? Ou você vai segurar na minha mão para seguir adiante? Esse é meu convite. E eu falo pra você, tem jeito. E você às vezes se pergunta, Gustavo, por que você está dividindo tudo isso? Eu estou dividindo tudo isso porque depois que eu passei por toda essa jornada, por tudo que eu vivenciei, eu falei, eu não posso me calar.
Eu não posso me calar. E meu coração começou a arder, o meu propósito começou a ativar. E um desses propósitos é literalmente destruir, desconstruir a escassez financeira que foi instalada na vida das famílias brasileiras. Eu sei como as pessoas vivem a escassez. E olha, muitas vezes a escassez financeira nem está relacionada com quanto de dinheiro que você tem. Tem gente que tem muito dinheiro na conta e ainda assim é escasso. Porque a escassez é uma questão comportamental. Você provavelmente já conheceu alguém que tinha muito dinheiro, mas não merecia nem comprar comer num lugar bom, nem muitas vezes andar num carro que poderia andar, morar num lugar bacana. Ou seja, essa escassez financeira ela vai desde uma pessoa que realmente passa por privações financeiras a pessoas que têm até o dinheiro, mas ainda assim continuam sendo escassas. E é sobre isso, e por isso, apenas por isso, meu coração ele arde para literalmente desconstruir essa escassez financeira que foi construída ao longo desse tempo no Brasil. E Gustavo, de onde que veio isso? Vamos lá. É muito claro. Se você pegar a colonização do Brasil, já foi o quê? Uma colônia de exploração. As pessoas já vieram para tirar. Então o tempo inteiro temos a sensação de que estão tirando algo da gente. E por isso eu tô aqui me levantando, me colocando de uma forma vulnerável diante de você, para te dizer que nós vamos desconstruir essa escassez financeira que foi implantada, incrustada na tua alma, lá nos teus comportamentos mais profundos. E é sobre isso. E eu já vou te adiantar, eu não vou me calar. Cada vez mais eu vou falar mais. E você, se você está junto comigo, você faz parte disso. Você faz parte desse grande movimento que nós estamos construindo juntos, porque ninguém faz nada sozinho e eu tenho plena convicção disso. E se você está aqui, é porque você é um escolhido para fazer a diferença também na vida de outras pessoas. Vem comigo, porque você vai ter a certeza que daqui a um ano você vai falar: ainda bem que eu comecei a fazer as coisas diferentes, ainda bem que eu mudei, ainda bem que eu me dispus a fazer diferente e a dar um passo e a seguir. É sobre isso. Para você poder percorrer, olha só que interessante, né? Eu tava te falando de tudo que eu tenho visto realmente aí na vida das pessoas, quantas privações as pessoas estão passando por isso. E olha só, uma coisa muito importante, o treinamento já começou e eu quero que você anote, que você pegue seu caderno. O que eu vejo em muitos vídeos aí são as pessoas falando e querendo definir para outras pessoas o que é sucesso, o que é sucesso financeiro. E eu não tô aqui para definir o que é sucesso para você, porque sucesso é algo tão subjetivo e tão pessoal e eu respeito isso. Quantas pessoas dentro delas teve um sucesso financeiro, ela ter a fazendinha dela lá na roça. Para outras pessoas é ter 10 milhões, para outra é alcançar seu primeiro milhão, para outra é poder viajar para fora. Ou seja, é algo muito pessoal. E eu não estou aqui para definir o que é sucesso para você. Na verdade, eu te provoco que você defina o que é sucesso para você. Agora, eu estou aqui apenas para uma única coisa, para te entregar os meus 16 anos de experiência, mais de 350 livros lidos, mais de 2.000 horas de atendimentos individuais. Eu tô aqui para te entregar o conhecimento mastigado, pronto. Para quê? Para que você não enfrente e caia nas mesmas armadilhas que eu caí e que centenas, milhares de pessoas que eu já atendi, que eu já treinei, elas caíram também. Então eu quero economizar teu tempo, eu quero te entregar realmente algo pronto. E aí você já tem que estar anotando e eu vou te provocar nisso. O que é sucesso para você? De verdade, o que é sucesso financeiro para você? O que é essa liberdade? Porque o que nós vamos construir aqui é exatamente isso, é esse caminho seguro para a sua liberdade financeira. Então o que é isso para você? Anota, registra, porque olha só, o que eu vou trazer para você vai fazer todo sentido na sua vida. E eu quero que você preste atenção nisso. Pessoal, e aí como eu estava falando para vocês, entendo, existem os níveis do sucesso financeiro. E essa aula é exatamente sobre isso, para você começar a abrir a tua mente. O segredo da prosperidade vai trazer muito aspecto sobre isso. Então olha só, esses níveis, existem 4 níveis. O primeiro nível é o nível do derrotado, e a gente vai aprofundar isso. O segundo nível é o sonhador, depois o realizador e depois o dono do jogo. Mas olha só, vamos começar a construir exatamente isso aqui. Eu quero que você pegue seu caderno, eu quero que você pegue sua caneta, porque eu vou te dar conteúdo aqui, realmente um conteúdo robusto. Vamos lá, antes que você comece a identificar, talvez você já está começando a saber onde você está e tal, tem um passo antes. O passo antes é o seguinte:
você precisa entrar num processo de analisar a tua vida financeira. Quando você olha prosperidade, o que é prosperidade? Prosperidade é fazer crescer. Então, olha que interessante, e eu vou para outra área. Se você, por exemplo, tem melhorado a tua saúde, você tem prosperado na tua saúde. Se você tem aumentado a tua reserva, o dinheiro que você tem na tua liberdade financeira, que você junta para a tua aposentadoria, você tem prosperado. Se você, nos últimos anos, aumentou o teu salário, a tua renda, o teu prolabore, a tua retirada de lucro, você inevitavelmente prosperou. Então, a prosperidade, de fato, é fazer crescer. E aqui, eu vou canalizar essa prosperidade mais para essa questão realmente financeira. E a gente vai começar a olhar de fato quem você é nesse nível. E identificar isso muitas vezes vai exigir de você coragem. A minha pergunta é, olhando bem nos seus olhos, o quanto você tem coragem de olhar para a tua vida financeira com verdade, com vulnerabilidade, com humildade, de saber que se de fato as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, significa que algo precisa ser feito. E aqui nesse treinamento eu quero trazer exatamente essa perspectiva para você. Mas olha, não é só essa aula de hoje, nós temos a semana inteira e eu quero que você participe, que você anote. São muitos anos já, como você conhece a minha história, eu falei antes, já são muitos anos de conhecimento nisso, centenas de pessoas passaram por isso. Então olha bem para mim. Eu estou aqui exatamente para trazer para você como você vai fazer para seguir nessa jornada para a liberdade financeira. Um caminho seguro, um caminho, uma jornada. Existe um caminho e é uma ciência. A vida financeira tem sim um lado matemático, tem um lado subjetivo das emoções, do autoconhecimento, que eu vou te preparar para isso, mas tem também a matemática exata do comportamento. E é sobre isso que a gente vai falar. E aí, muitas pessoas não têm coragem nem de olhar como é que está a própria vida. Como assim, Gustavo? Tem gente que não olha a conta corrente, tem gente que fala, meu Deus, você já viu alguém assim? Fulano, e aí, quanto é que tá a tua fatura? Meu Deus, eu quero nem abrir. Olha, eu já dei esse exemplo, mas eu gosto dele. É a mesma coisa quando você sai de férias, você estava ali numa educação alimentar, você sai de férias e aí você sabe que você comeu um monte de coisa. Quando você volta, você não quer nem subir na balança, porque você sabe que na hora que você subir, vai vir o constrangimento, vai vir o estrago. Já viu essa história? Você não quer nem ver o tamanho do estrago. A mesma coisa está acontecendo na tua vida financeira. Dependendo do nível que você está, eu vou começar a entrar exatamente nisso, você nem olha. E quem é o derrotado financeiramente nesse jogo? Quem é o derrotado? O derrotado, e assim, eu coloco muito amor nas minhas palavras, porque às vezes eu vou parecer um pouco duro, mas o derrotado é literalmente um fantoche do sistema financeiro. Não entende as regras, é manipulado, faz as decisões todas erradas, paga um juro absurdo. Gustavo, como assim paga um juro absurdo? Olha, se você entra no cheque especial, se você parcela lá a fatura do teu cartão, você não tem noção do quanto de dinheiro você está dando. Um dinheiro seu suado você está dando para o banco, você está dando para as instituições, se você de repente pega um dinheiro com a agiota, ou seja, você está sendo literalmente um fantoche, um bonequinho, indefeso. Parece até duro. Mas eu preciso chacoalhar, porque se você está aqui derrotado, os prejuízos serão tremendos. Quantas pessoas eu vejo tendo prejuízo assim? Isso vai repercutir na tua vida, na tua saúde, na tua família, se você tem filhos, no exemplo e no modelo de filhos. No modelo e no exemplo de dinheiro para os teus filhos. Você tem noção do prejuízo disso? Um derrotado financeiro, ele trabalha e paga e está no vermelho, não consegue, vive uma privação, ele nem sabe quanto que ele ganha, ele não sabe quanto que ele está pagando de juros, ele não sabe se ele tem empréstimo, ele literalmente é descontrolado em relação às suas finanças, mas claro, antes ele é descontrolado com as emoções dele. E eu quero te perguntar, será que na tua vida você não vem sendo um derrotado financeiro, que não tem um controle, que não sabe manusear e no fundo acha que está sendo o controle? Não gosto de fazer essas planilhas, esses negócios escravizam. Olha, o que escraviza é não ter o controle, os números, ter a clareza. Olha, eu falo isso porque eu sei que hoje no Brasil, se eu não me engano, a última vez que eu vi, tinha batido em 62% da população brasileira estava endividada. Eu não estou falando de estar endividado, como algumas pessoas que estão aqui, como você que de repente está financiando. Você está financiando um imóvel e você paga direitinho. Não estou falando disso, eu estou falando de alguém que já não paga alguma conta. Alguém que já abriu mão de algum compromisso. 62%, eu estou falando de mais de 100 milhões de brasileiros. Mais de 100 milhões de brasileiros vivendo literalmente uma derrota financeira.
Isso é alarmante e as pessoas não entendem que quanto mais pessoas tiverem o controle financeiro, quanto mais pessoas prosperarem, é melhor para todo mundo, é melhor para as próximas gerações, é melhor para a cidade, é melhor para a comunidade, é melhor para o teu bairro, é melhor para o país. Mas não. Tem gente que acha, nossa, dá trabalho demais mexer com finanças, nossa, é ruim demais, nossa, é muito chato. Olha, chato, dá trabalho, vai ser no dia que você depender de outras pessoas para a tua vida financeira. Gustavo, como assim? Eu fui fazer uma ação social numa cidadezinha perto de Brasília e me chamou muita atenção porque tinha uma senhora muito fechada. A senhora era muito fechada e o pessoal lá da casa avisou, olha, aquela senhora lá não chega, ela às vezes tem um comportamento um pouco agressivo, não chega muito próximo dela. E aí, eu, um cara que estuda a mente humana, falei, não, é aquela lá que eu quero acessar. Eu cheguei devagar, falei algumas coisas, ela não respondeu, falei de novo, ela não respondeu, e eu queria de fato interagir com ela, e eu peguei e fiz assim, falei, me fala, você gosta de música? Você gosta de alguma música? E ela, naturalmente, ela mudou um pouco a expressão facial dela, eu achei aquilo interessante, opa, música tem alguma coisa. E aí eu perguntei de novo, ela não respondeu, tinha um amigo meu, tava com um cavaco, e eu peguei, chamei ele, falei, fulano, toca aqui umas músicas aqui no cavaco. E naturalmente ele começou a tocar uns pagodes assim mais antigos, e ela já começou a se abrir. E foi muito interessante, porque ela começou a se lembrar de algumas músicas, e as pessoas que trabalhavam na casa começou a ficar meio... Nossa, ela tá se abrindo, né? Uma pessoa que nunca se abriu aqui. E aí, depois disso, eu de fato consegui acessar e conversar com ela. E a história dela é mais ou menos assim, para eu resumir e não tomar muito seu tempo. Ela fez tudo pelos filhos. E os filhos, quando casaram, começaram a falar que ela estava doida, e literalmente pegaram ela e jogaram ela no asilo. E ela com aquela amargura, com aquela dor, porque fez tudo pelos filhos, e os filhos teve um comportamento desse. Gustavo, o que você quer falar com isso? Eu quero dizer que se ela, e foi até uma das falas dela, ela falou assim, olha, se eu tivesse cuidado bem, administrado bem os recursos, meus filhos não teriam feito isso comigo. Como assim? Eu lembro de uma outra história. Vou dar um exemplo, minha avó mesmo, eu falo dela nos treinamentos todos que eu faço, super independente com o dinheiro dela. Imagine se por um acaso chegasse assim, vamos jogar na asila. Oxe, como assim? O dinheiro é meu? Por que você vai interferir no meu dinheiro que eu conquistei, que eu construí? Sai pra lá vocês. O que você quer chegar? Porque vai ter um momento que a pergunta é se o que você está construindo financeiramente te garante lá na frente. O que eu quero saber é se de fato você tem construído, ou vai chegar lá na frente e você vai ter que depender de alguém, do governo, e o governo é um péssimo gestor, ou depender de familiares. Você está construindo isso? Porque independente da tua idade, se você não tem se preocupado com isso, se você está no vermelho, se você ganha teu dinheiro e já gasta, e gasta com futilidade, e não junta o teu dinheiro, eu posso te garantir, e eu falo com toda a verdade nos teus olhos, você é um derrotado ou uma derrotada financeiramente, e você está correndo um sério perigo de depender de outras pessoas no momento em que você não for mais ativo. Ou seja, tá na hora de mudar. Às vezes, gente, eu preciso ser um pouco duro, porque já tem gente demais passando a mão na tua cabeça, e eu preciso falar pra você. A hora de mudar é agora. Continua comigo nesse treinamento. Anota, registre. Vai pegando o que faz sentido pra você, porque isso vai fazer toda a diferença. Sonhador. Vamos lá, quem que é o sonhador? O sonhador é aquela pessoa que é cheio de sonhos, só que a execução dela é zero. É zero. Eu costumo falar que os sonhos, as ideias, é como um vapor. E você precisa transformar isso em energia, em projeto. Eu fiz um MBA em gestão de projetos e a gente falava muito sobre isso. Essa questão, sabe, de pegar e falar assim, olha, calma aí, olha que interessante, olha que interessante. Eu pegava, analisava, e naturalmente eu via pessoas sonhando e não realizam. E isso é um reflexo até da nossa sociedade, nosso modelo educacional. Não sei se você sabe, eu vou entrar rapidinho nisso. Nós temos dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, que é o racional, o cognitivo e tal, ele é o planejador. O hemisfério direito, ele é o emocional, é o executor, ele que realiza. Sabe o que aconteceu? O nosso modelo educacional, ele desenvolveu muito forte o lado esquerdo, que é o lado planejador. E aí sabe o que você tem? Nós temos uma sociedade hoje no Brasil que planeja e depois planeja, fica planejando, cheio de ideias, sonhador. Ei,
O sonhador não alcança a liberdade financeira. E ainda tem mais, ele se frustra, porque ele teve a ideia e aí depois ele vê alguém com a ideia e fala: porque essa ideia era minha, eu comentei pra você naquele almoço, eu falei pra você aquele dia. E aí ele começa a sofrer porque ele vê pessoas ao lado dele realizando. Olha que interessante, ele vê pessoas do lado dele realizando isso. E naturalmente, ele vai se frustrando porque ele se tornou o quê? Um sonhador. Se você quer alcançar a tua liberdade financeira, eu tô aqui para isso, para te ajudar nesse processo, nessa caminhada. Não tô aqui para te falar sobre uma fórmula mágica, eu tô falando aqui sobre passos consistentes. Deixar de ser um sonhador vai ser fundamental. O sonhador, ele sonha com aquela casa maravilhosa, mas não está disposto a fazer. Ele sonha com um carro, mas ele não está disposto a fazer. Ele sonha em ter aquele emprego, aquele cargo de gestão, mas ele não faz nada. E a minha pergunta para você: o quanto você tem sido essa pessoa sonhadora, que fica sonhando, desejando as coisas? Eu queria ser rico, mas não faz nada. Eu queria ter uma casa, mas não faz nada. Eu queria isso, mas não é capaz de olhar para tuas finanças, não é capaz de olhar os teus números, não é capaz, de fato, de pegar e assumir o controle. Olha, porque o tanto derrotado quanto o sonhador, eles correm um risco de vida muito grande. Eu gosto de uma história de um milionário que ele disse que foi o seguinte: tinham duas pessoas, tinha um ônibus, pega aí 18h30, muita gente dentro do ônibus, e aí aquele ônibus lotado para num sinal, e do lado do sinal desse ônibus para uma Porsche conversível, e aí tinha um cara dentro do ônibus ali apertado, ele estava na janela, e ele ficava olhando e falava: gente, meu Deus do céu, eu tenho tantas ideias, eu tenho tantos sonhos, o que está acontecendo? Por que aquele cara tem a Porsche, e eu tô aqui, eu com tantos sonhos, eu com tantas ideias, tantas coisas para fazer? E aí ele pega e fala: ei, fulano, e aí aquele empresário olha para ele, estava naquela Porsche no sinal, e ele fala: o que você fez para você conseguir ter tido esse resultado? O que você fez? Aí ele pegou e olha e fala assim: olha, eu me tornei a pessoa de um sonho só, de uma única ideia, de um único projeto. E aí aquela pessoa que estava lá apertada entende, e ela começou a perceber que ela estava no ônibus lotado às 8h30, em pé, porque no fundo ela é uma pessoa repleta de sonhos, cheio de ideias, sempre tem as melhores ideias para os outros, mas não é capaz de executar nem 5% de todas essas ideias. E aquele cara lá, ele falou que era o cara o quê? De um único sonho, de um único projeto, que pegou uma ideia e transformou aquilo numa realidade, que transformou aquilo num projeto. E eu quero que você olhe para você com muita humildade. Será que você não tem sido isso? Quando você olha para o teu mercado, para a tua profissão, que você vê o cara mais top, o que essa pessoa faz? Será que ela foi uma sonhadora como você e fica só sonhando as coisas, vendo a vida dos outros no Instagram, na rede social e achando que isso por si só vai fazer a diferença? Eu tô aqui para te alertar. É melhor você mudar o quanto antes. E aproveitar essa semana de treinamento para você mudar, porque senão você vai se frustrar. E os prejuízos, quanto mais o tempo passa, se torna cada vez pior. E se você está aqui, eu preciso de alguma forma, te chacoalhar e te dar as mãos para literalmente te levar para o sucesso, para o caminho da liberdade financeira, um caminho seguro. Existe um caminho seguro e é sobre isso. Vamos lá, eu quero que você marque onde que você está aí. Vamos lá, realizador. Quem é o realizador? O realizador é aquele que faz, executa, faz uma boa grana, só que ele quer viver os prazeres momentâneos. Então ele faz da mesma forma que ele faz o dinheiro, ele também gasta. Da mesma forma que ele faz, ele acaba tendo um custo de vida alto. Quantas pessoas eu já atendi individualmente? Eu te falei, eu tenho mais de 2.000 horas de atendimento individual. Eu já atendi várias vezes e já presenciei pessoas que ganham 30 mil, 50 mil, 80 mil, 150 mil e não tem um tostão. Um custo de vida altíssimo. Esses dias eu estava fazendo um atendimento, o custo de uma pessoa, de um casal com 2 filhos, estava em 180 mil mês. E quanto que eles ganham? 175, 178 ali, ó, na margem. Um custo de vida gigantesco. E eu paro para pensar, eu falo, gente do céu, como que pode? São realizadores? São. Trabalham muito? Muito.
Tem excelentes ideias, transforma em projeto, mas por algum motivo, por não entender o nível, por não ter os comportamentos certos, por não ter as ferramentas certas, acabam aumentando. É aquela típica fala, o Brasil, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Já viu essa história? É exatamente o realizador, ele realiza, mas quando ele conquista ele gasta. Ele cada vez mais quer andar num carro melhor, ele tá querendo uma casa maior, ou seja, ele fica aumentando o custo de vida na proporção que ele realiza mais. E isso não é sustentável, porque vai chegar uma idade em que a tua força produtiva vai diminuir e essa pessoa fica achando que ela vai trabalhar naquele ritmo, naquela força a vida inteira. E isso não é possível. Quantas pessoas estão vivendo isso aqui? Mas eu já posso te garantir, aqui já é uma parcela mínima da sociedade brasileira que vive isso aqui. A grande maioria no Brasil está nesses dois níveis, que são os níveis mais prejudiciais. O sonhador aqui, ele até realiza, tá? Mas ele realiza as coisas erradas. Ele é um tarefeiro. Aqui o realizador, ele até faz. Ele até faz dinheiro, mas ele não tem. Se ele parasse agora de trabalhar, ele não iria conseguir se sustentar. Mas onde eu quero te levar? Onde é a minha proposta? É para te dizer que existe o dono do jogo. O segredo da prosperidade, eu vou estar falando sobre isso. Sobre o dono do jogo. Gustavo, quem é o dono do jogo? O dono do jogo é um percentual mínimo da população hoje. Estimam aí que é em torno de 2 a 5% da população. Sendo que aqui nós temos hoje 62% da população. Olha aí. Tem noção, gente? Aqui, os sonhadores, gente, só para vocês entenderem, os sonhadores aqui a gente tem em torno de 18%. Então você vê que já deu 70, 80. Então aqui, ó, realizadores. A gente tem uma faixa aí, esse aqui eu tô com 80, eu tenho 15% mais ou menos aqui, ó. E o meu convite é que você venha para cá. Se você tá aqui como derrotado, você precisa evoluir e vir se tornar um realizador e vir para o dono do jogo. É uma etapa, é um passo a passo, é uma jornada. Não adianta querer vir de derrotado e já pular para cá. Cuidado para você não estar procurando atalho. As competências, as emoções, a forma de lidar com o dinheiro, a forma de lidar com si mesmo é completamente diferente. Para cada um desses níveis, o derrotado ele comunica, pensa e sente de uma forma completamente diferente do sonhador. Que o sonhador comunica, pensa e sente de uma forma completamente diferente do realizador, que comunica, pensa e sente de uma forma completamente diferente do dono do jogo. E Gustavo, quem é esse dono do jogo? O dono do jogo é aquele que sabe, ele tem o controle, ele faz o dinheiro, mas ele sabe ali uma métrica, ele investe, ele doa, ele sabe doar. O dono do jogo sabe que quanto mais ele doa, mais ele prospera. Ele sabe que ele vai pegar e vai construir o que? Ativos. À medida que ele compra ativos, ele sabe que aqueles ativos dão renda, e à medida que ele tem renda, ele reinveste isso até um momento da vida que ele não precisa mais trabalhar. Até o momento da vida que ele construiu literalmente um império. Eu vou fazer uma metáfora, gente, com um animal que eu acho muito interessante. O dono do jogo, ele tem uma relação muito íntima com um polvo. Sabe, um polvo? O que é que tem a ver isso? Ele cria tentáculos de ativos diferentes. Cada tentáculo é um ativo diferente, que gera rendas maiores, e ele vai construindo isso ao longo da vida. Em 10, 15, 20 anos, ele constrói literalmente um polvo que possui N diversos tentáculos que suprem de forma financeira, de uma forma abundante, de uma forma estruturada, de uma forma previsível. Isso gera para ele, de fato, uma liberdade financeira. O que é essa liberdade financeira? Liberdade financeira é no momento em que você parar de trabalhar e que você não trabalhe e você tenha rendas que consigam bancar e pagar o estilo de vida que você deseja. Existem níveis diferentes nisso, existem métricas para isso. E acompanha junto comigo que em cada aula vocês vão ver, vamos mergulhar cada vez mais. Mas nesse primeiro momento, o que eu quero que você faça? Quem é você nessa história? Você precisa olhar. E aí, não é quem você acha que você é, não é o que você acredita que é, não é o que as pessoas falam que você é. Na verdade, são os seus comportamentos e os seus resultados. Eu quero que você olhe para os seus comportamentos, para os seus resultados e veja onde você se enquadra nesses níveis financeiros. Porque isso vai ser a base
para a próxima aula. Então, se você chegou até aqui, eu quero que você anote, que você faça esse exercício, que você analise os seus comportamentos, principalmente os seus resultados nesse exato momento, e se prepare, porque amanhã, a aula de amanhã, ela vai ser extremamente poderosa. Então fica ligado nas suas notificações, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, no seu e-mail, que você vai receber o link da segunda aula, e a segunda aula eu vou falar para você, ela está literalmente extraordinária. Então, se você chegou até aqui, é porque eu sei que você quer se tornar o dono do jogo. E é isso que eu vou fazer com você. Eu vou te ensinar o caminho, a estrutura, a estratégia para você se tornar o dono do jogo, assim como eu me tornei o dono do jogo. E eu preciso falar para você, né? É muito claro. Amanhã nós vamos falar sobre os hábitos comprovados da riqueza financeira. Isso que vai te levar, olha só, hábitos. Tá entendendo o que são hábitos? São coisas que você faz todos os dias. O que é um hábito? É algo rotineiro. Então você já percebe que aqui eu não tô de brincadeira. Aqui eu tô querendo te ensinar exatamente o que você vai fazer rotineiramente, habitualmente, para alcançar a liberdade financeira. Então olha, amanhã a aula está incrível e eu quero te falar também, olha, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula, o que você achou desse conteúdo, em que nível você está, o que você vai fazer diferente, quais são suas decisões. Comenta aqui embaixo e envia isso também para as pessoas que você conhece. Envia esse link para que as pessoas participem também dessa semana de Jornada da Prosperidade. Um grande abraço e até a próxima aula. Olha, presta bem, se você quer mudar a vida, esse é o momento. Imagina como vai estar a tua vida daqui a um ano, tomando as decisões certas agora. Para pensar. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó: se você não me encontrou no último ano, você não me conhece mais. Tamanha transformação que eu tive. E essa é a minha proposta para você. Até a próxima aula. Um beijo no coração. Vamos para cima.